Muitos irmãos já sabem que eu tenho a prática de, quando chegamos no final de novembro, eu tenho a prática de interromper, dar uma pausa na série de sermões que eu estou fazendo, eu costumo fazer em um livro específico da Bíblia. E dezembro, janeiro e fevereiro eu costumo pregar outras séries de mensagens e textos aleatórios. Mas hoje é o primeiro domingo de março, então hoje nós estamos retomando a nossa série de mensagens no livro que estávamos estudando, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Nós paramos em novembro do ano passado, no final de novembro, em Atos capítulo 3. Então hoje vamos voltar e vamos em Atos capítulo 4. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, que logo nós leremos o texto. Meus irmãos, este é o livro, apenas para relembrar a igreja, este é um livro que foi escrito por Lucas. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus Cristo, como outros apóstolos. Lucas, ele foi discípulo, digamos assim, ele foi um auxiliar do apóstolo Paulo em todas as suas viagens missionárias. Os irmãos podem ler a última carta escrita por Paulo. Paulo, ele vai dizer que Lucas, o médico amado, estava com ele. Então, Lucas, ele era um companheiro de Paulo, e Lucas, ele seguia Paulo como um discípulo mesmo. Então, Lucas, quando ele escreve este livro, ele mesmo diz que ele pegou, assim como no Evangelho, ele buscou muitas informações. Os irmãos já sabem e vão apenas se lembrar que o livro de Atos, ele é, na verdade, a continuação do evangelho que Lucas escreveu. Lucas escreveu um evangelho para Teófilo. Teófilo era um aristocrata, por isso que ele o chama no início do evangelho de excelentíssimo Teófilo, e provavelmente Teófilo, ele era um novo convertido. Então Lucas escreve para ele o evangelho, e Lucas também escreve a continuação do evangelho, que é o livro de Atos. E Lucas, ele é muito intencional quando ele estrutura o livro de Atos, e isso é muito interessante, porque Atos deveria, e muitos pensam, que Lucas, ao escrever Atos, ele está falando de Atos dos Apóstolos, mas nós percebemos que não foi essa a intenção de Lucas. Ele estrutura o seu livro, o seu segundo livro, na perspectiva de dois ministérios apostólicos, o ministério de Pedro, e ele faz isso do capítulo 2 ao capítulo 12, a ênfase está no ministério de Pedro, e ele estrutura do ministério do capítulo 13 até o final do livro de Atos, no ministério de Paulo. E ele termina o livro de Atos com Paulo em Roma. E é exatamente onde Paulo ele termina o ministério dele, em Roma. Eu acho que está dando uma microfonia aí, peço que os irmãos me auxiliem. Então, Lucas, ele é muito intencional quando ele faz isso. Agora, por que Lucas, ele enfatiza o seu livro, o seu segundo livro, na perspectiva desses dois ministérios? Porque Lucas, ele sabia que Jesus Cristo, ele havia ordenado e falado que os seus apóstolos, eles deveriam primeiro pregar o evangelho aos judeus, para depois pregar o evangelho aos gentios. E é interessante porque Jesus, ele disse isso, e Mateus registrou, eu vou ler para os irmãos. Mateus capítulo 10, 5 e 6, está escrito: a estes 12 discípulos enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Lucas, ele sabe disso, e Lucas, ele sabe que Jesus, antes de subir aos céus, Jesus disse para eles, e ele registra isso logo no capítulo 1 de Atos, que Jesus disse para eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto viesse sobre eles o Espírito Santo, e o Espírito Santo era o poder que os habilitaria a saírem e pregar o Evangelho de Cristo, primeiro aos judeus e depois aos gentios. Então a ênfase do capítulo 2 até o capítulo 12 é o ministério aos judeus, por intermédio de Pedro, apóstolo aos judeus. E do capítulo 13 até o fim, a ênfase está no ministério apostólico aos gentios, que era o ministério de Paulo. Por isso a ênfase está em
Paulo. É muito importante relembrarmos isso, porque nós vamos observar o texto sempre nessas perspectivas. Então nós podemos afirmar, queridos, afirmar com segurança, que o Evangelho de Lucas, ele é a introdução que Lucas está querendo dar para Teófilo, para que ele tome conhecimento da obra de Cristo. E Lucas, ele fala que ele buscou informações. Então provavelmente Lucas, ele pegou informações com Pedro, ele pegou informações com João, ele pegou informações com Marcos, ele pegou informações com Mateus, e ele teve muito tempo para escrever o segundo livro, porque Atos ele escreve mais ou menos 63 depois de Cristo, exatamente no período que Paulo está preso, na sua primeira prisão em Roma. E ele termina Atos com Paulo preso em Roma. Paulo está ali em Roma. Paulo vai testemunhar em Roma e ele vai ser preso. Então, Teófilo, queridos, por que falamos tanto de Teófilo? Porque Teófilo foi o primeiro leitor deste texto que nós estamos observando. O livro foi escrito para ele, e o Espírito Santo preservou para a igreja. Entenda isso. Lucas, quando escreveu, ele não escreveu pensando em nós. Lucas, quando escreveu, ele não escreveu pensando nas igrejas. Lucas, quando escreveu, ele escreveu para Teófilo, é quase que uma carta. Não é uma carta porque ele está contando uma narrativa. Então, por não ser um livro doutrinário, como o que estávamos estudando, a Epístola aos Efésios, o livro de Atos, ele não pode ser abraçado como um livro de mandamentos para a igreja. A prova de um equívoco, e muitos irmãos já sabem, é que quando nós lemos em Atos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, isso não é mandamento, porque isso não é verdade na vida de todos. Isso era verdade e foi verdade na vida daquele carcereiro que foi salvo. Toda a família dele creu e foi batizada. Porque o livro de Atos é uma narrativa, não é mandamento como um livro doutrinário. Isso é muito importante observarmos. E nós vamos perceber, queridos, que todas as lições que vamos tirar do livro de Atos, elas são muito práticas. São muito práticas. Elas não são tão densas doutrinariamente, teologicamente, como nós vimos, por exemplo, o último sermão da oração de Paulo, feita pelos Efésios. Teófilo, ele tem o conhecimento que Lucas dá a ele, quando ele lê o primeiro capítulo, ele tem o conhecimento que esse povo que é chamado igreja, que ele faz parte, ele está vendo crescer dentro do Império Romano, e ele é provavelmente um aristocrata, ele está vendo, ele tem conhecimento desse povo que está crescendo, e quando ele lê Atos 1, ele tem o entendimento que esse povo é um povo revestido por Cristo. E nós observamos isso em uma série de mensagens de 4 sermões no capítulo 1. Estou apenas relembrando a igreja. Mas ele também lê Atos capítulo 2 e capítulo 3, e ele percebe que esses que são a igreja, fazem parte da igreja de Cristo, eles não apenas são revestidos por Cristo, eles são aqueles que são visitados por Deus. E eu preguei 10 sermões em Atos 2, em Atos 3, exatamente com esse tema, a visitação do Senhor. E eu creio que os irmãos vão se lembrar. Agora no capítulo 4, ao ler o capítulo 4, ele vai perceber que esse povo, não apenas no capítulo 4, mas esse povo, essa igreja, é formada de pessoas que são testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo. E a partir de agora nós vamos observar essa realidade em Atos capítulo 4. Vamos ler? E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem apenas nos 3 primeiros versículos. Vamos ler os 4, mas a nossa ênfase hoje, estará apenas nos 3. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Meus irmãos, nós vamos perceber que
testemunhas de Cristo, ser testemunhas de Cristo, é o coração do livro de Atos. O livro de Atos, ele pulsa na perspectiva de que a igreja, ela é formada por pessoas que são testemunhas de Cristo Jesus. E quando nós olhamos a intenção de Lucas ao escrever para Teófilo, eu creio que essa visão é a que Lucas queria que Teófilo tivesse. Que ele, como aristocrata, que agora é um novo convertido, ele também era uma testemunha de Cristo. Se ele foi revestido de poder, se ele foi visitado pelo Espírito Santo, e ele agora como uma testemunha de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, olhando para as primeiras testemunhas de Jesus, eu gostaria de pensar com os irmãos em apenas algumas reflexões iniciais. Reflexões mesmo, porque o livro de Atos é um livro que nos leva a refletir. Como eu disse, não é um livro que nos leva a faça isso, não faça isso. É um livro que nos leva a refletir ao conhecermos o agir do Senhor e a vontade do Senhor neste agir. E a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para os irmãos sobre testemunhas de Cristo, que somos nós, é sobre o testemunho de Jesus. O testemunho que nós somos chamados a dar de Cristo Jesus. E a primeira reflexão é que o testemunho de Cristo, ele é reflexo do discipulado de Cristo. Eu vou explicar para os irmãos. O testemunho de Cristo, ele é fruto na vida daquele que já anda com Cristo e dá testemunho dele. Somente aquele que anda com Jesus, ele pode testemunhar de Jesus. Então, o testemunho de Cristo, ele é reflexo do discipulado de Cristo. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo novamente o versículo 1, bem no início. Diz assim: falavam eles ainda ao povo. Até aqui. A nossa lição primeira, ela está exatamente no início desse texto. Eu preciso lembrar os irmãos que nós paramos o estudo desse texto em Atos capítulo 3, em novembro, mas a narrativa não parou. A narrativa não parou. Quando Teófilo leu o capítulo 4, está na mente dele o que estava acontecendo no capítulo 3. E no capítulo 3, o que acontece? Os irmãos vão se lembrar. Pedro e João, eles estão indo para o templo. E ao irem para o templo, eles se deparam com um paralítico que era colocado ali, e ele pedia esmolas. E Pedro, ele olha para aquele homem e diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem entra no templo saltando de alegria, pulando de alegria, e o povo está atônito com aquilo. Pedro, como um oportunista, não apenas para o erro, como vimos na vida passada dele, mas Pedro era alguém sempre pronto para tomar uma postura e agir. Pedro, quando percebe que o povo está atônito, Pedro, ele entra para dentro do templo e ele vai até o pórtico de Salomão, e ali ele começa a pregar. E João, ele está com ele, dando testemunho de tudo aquilo que Pedro está pregando. Falavam eles ainda quando vieram os sacerdotes. Falavam eles ainda quando vieram os sacerdotes. Como eram Pedro e João que estavam lá, com Pedro assumindo a pregação, o capítulo 1, meus irmãos, ele está dando continuidade àquilo que estava acontecendo no templo, ou seja, a pregação de Pedro sobre Cristo, a partir do milagre daquele homem. E eu vou ler o texto na íntegra novamente. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os irmãos estão cuidando do som, tá bom, irmãos? Alguns irmãos sentem um pouco, mas os irmãos estão cuidando lá. Antes de olharmos para estes acontecimentos,
eu gostaria de observar com os irmãos o testemunho inicial da igreja que ainda está em Jerusalém. E faz todo sentido a igreja estar em Jerusalém. Isso que está acontecendo no templo de Jerusalém, porque Jesus havia falado: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Então começa em Jerusalém. O que nós estamos observando no início de Atos está em Jerusalém. E ali, meus irmãos, voltando um pouco da narrativa, nós vamos perceber que antes de subir aos céus, Jesus ele disse aos apóstolos que eles deveriam permanecer ali, em Jerusalém, que eles receberiam poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo. Mas esse poder, ele não viria para produzir um êxtase espiritual. O poder que veio sobre eles com a vinda do Espírito Santo, não foi para aumentar aquele sentimento de que a presença de Deus está comigo. Não, o poder de Deus era exatamente para que eles fossem testemunhas de Cristo. É isso que Jesus havia falado. Então, antes que os apóstolos pudessem avançar, assumir a tremenda responsabilidade de edificar a igreja de Jesus Cristo, mas não apenas de edificar, mas de avançar contra as fortalezas de Satanás, eles recebem o poder do Espírito Santo. Porque Deus, Pai, e o Deus, Filho, sabem que a igreja nunca seria capaz de dar testemunho neste mundo de trevas, do Pai e do Filho, sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem capacita a igreja a dar testemunho de Cristo, em um mundo que jaz em trevas. E nós vamos pensar um pouco sobre isso, porque nós temos que pensar que esse testemunho, meus irmãos, ele é inerente, ele é reflexo, ele faz parte da vida daquele que é alcançado por Jesus Cristo. Todo aquele que é de Jesus é uma testemunha de Jesus, onde a graça nos inserir, onde a graça nos colocar, nós somos testemunhas de Cristo. O Espírito Santo, o Consolador, ele é quem nos capacita para testemunharmos de Cristo, onde Deus nos coloca, onde Deus nos colocar. Se Jesus é o meu Salvador, Senhor e Mestre, eu devo viver, para testemunhar dele. Então o capítulo 4, queridos, ele vai relatar um dos momentos mais tensos, na verdade, o primeiro momento mais tenso, no início da igreja, na vida dos apóstolos, desde a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Nós vamos ver no decorrer do texto, que eles estão prestes a serem levados para o Sinédrio, para dar testemunho de Cristo perante o Sinédrio. Mas quem era esse Sinédrio? Quem eram as autoridades presentes nesse Sinédrio? As mesmas autoridades que prenderam Jesus no Getsêmani, as mesmas autoridades que condenaram a Jesus, as mesmas autoridades que estavam agora perturbadas pela pregação de Pedro e João no templo. Então eles seriam agora conduzidos para dar testemunho, vamos ver isso. O capítulo 4 vai relatar esse testemunho perante essas pessoas. Mas vejam, é a ênfase da nossa lição. Eles só dariam testemunho no templo, eles só dariam testemunho no Sinédrio, eles só dariam testemunho perante essas autoridades porque eles já estavam dando testemunho de Cristo ali no templo. Então o que eu estou afirmando com essa reflexão é que somente aqueles que já estão dando testemunho de Cristo é que darão testemunho de Cristo, porque eles se preocuparão com isso. Se Pedro e João não estivessem no templo pregando, falando, dando testemunho de Cristo, eles não estariam diante do Sinédrio para testemunhar de Cristo. Eles não teriam o privilégio de falar sobre Cristo perante as autoridades que prenderam e mataram Jesus, se eles não tivessem sido usados pelo Senhor ali no templo para pregar. Então, meus amados, eu creio que não seja necessário defender essa verdade, mas apenas relembrá-la.
porque a lição principal não está aqui. Testemunhar de Cristo em todos os ambientes que a graça nos inserir, não é prerrogativa apenas para alguns. Onde você está, todos os dias, foi a graça que te inseriu ali. E se a graça de Deus te inseriu neste contexto, e o Espírito Santo habita em você, você foi capacitado por Deus para dar testemunho de Cristo, onde você estiver. Eu já contei para os irmãos que eu percebi que muitos amigos, pastores, têm certa dificuldade de falar nos ambientes que eles vão, no médico, ou estão no supermercado, ou em alguns outros lugares. Muitos não gostam de serem chamados de pastores. Ô pastor! Ô pastor! Mas não porque eles têm vergonha do Evangelho, mas é por causa do mau testemunho. Vocês conseguem compreender. Esses dias eu cheguei na academia e eu fui treinar no horário diferente devido à minha agenda, e quando eu cheguei lá, o professor de longe: ô pastor, a academia lotada. Eu falei: ô, tudo bem? Na paz? Pastor, veio treinar hoje? A agenda está cheia? Eu falei: a agenda está cheia, vim treinar agora. Mas eu também tinha esse receio, por causa do mau testemunho. Só que eu comecei a pensar o seguinte: existe alguém mais privilegiado do que ser separado por Jesus para pastorear a igreja de Cristo? Que gritem: oi pastor. Porque se eu estou onde eu estou para testemunhar de Cristo. Isso precisa estar na mente dos irmãos. A sua casa, ela não é apenas um ambiente familiar, um ambiente de descanso após um dia de atividades. A sua casa é um ambiente para testemunhar de sua fé em Jesus Cristo. Porque pode ser que os seus filhos não sejam convertidos, os seus netos, os seus parentes. Às vezes a esposa: ah pastor, mas é membro da igreja. Não conte com isso, os frutos definem aqueles que estão em Cristo. Então, no ambiente do seu lar, da sua casa, ali é um ambiente de testemunho da sua fé em Jesus Cristo. O seu trabalho não é apenas um ambiente de provisão. O seu trabalho é um ambiente de testemunho que a graça te inseriu. A graça te inseriu ali onde você está trabalhando, exatamente ali, para dar testemunho de Cristo. Os lugares que vamos, as pessoas que encontramos, as circunstâncias com as quais nos deparamos, não são ambientes neutros, meus irmãos. Nesses ambientes, nós precisamos entender que se somos de Cristo, selados pelo Espírito Santo, que nos capacita a testemunhar, nós somos testemunhas de Cristo. Entenda, não existe ambiente neutro naquele que foi chamado intencionalmente para a glória de Deus. Somos seres intencionais. E tudo aquilo que acontece conosco não é obra do acaso. Inclusive os imprevistos, eles já foram previstos pelo Senhor. Então o Senhor, Ele sempre está nos dando oportunidades para darmos testemunho. Porém, somente aqueles que já dão testemunho de Cristo, eles se atentarão para as oportunidades. Falavam eles ainda. Falavam o quê? Falavam sobre Cristo. Davam testemunho de Cristo. Aí agora eles serão levados, serão presos e levados para dar testemunho de Cristo perante todas as autoridades. Meus irmãos, como nos ensina Jesus, aquele que está dando fruto é quem recebe a tesoura da poda, que está nas mãos de Deus para que dê mais fruto ainda. Percebem? A tesoura da poda, ela dói. Mas ela vem exatamente sobre aqueles que já dão frutos, para que deem mais frutos ainda. Então, nós temos duas perguntas principais que precisamos refletir a partir desta reflexão. A primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo, antes de trazer para os irmãos: eu estou vivendo como uma testemunha de Cristo
em minha rotina? Eu estou vivendo como uma testemunha de Cristo na minha casa, no meu trabalho, em minha rotina? Diante das oportunidades que a graça tem me dado de dar testemunho de Cristo Jesus, isso nos leva para uma segunda reflexão. E a segunda reflexão é a continuação do texto, e nos ensina que o testemunho de Cristo, ele não é apenas reflexo daquele que está andando com Jesus. O testemunho de Cristo, meus irmãos, ele é desafiador em sua essência, e nós temos que considerar isso. O testemunho de Cristo é desafiador em sua essência. Na continuação do texto, veja o que acontece. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos ou perturbados, por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Eu fico imaginando estes homens no tempo de hoje, quando a ansiedade é a grande manifestação dos corações que acreditam ter o controle das circunstâncias. Enquanto eles estão pregando, eles são pegos pelos guardas do templo. Quando os irmãos olham Jesus no Getsêmani, e a Bíblia fala que soldados chegaram para prender Jesus, não eram soldados romanos, eram soldados do templo. E esses soldados do templo, eles chegam agora, e eles chegam para prender Pedro e João. Eles chegam para prender Pedro e João, mas era tarde. Algumas coisas estão ficando parecidas, não estão? Já era tarde. Então eles seriam levados no outro dia para estar perante o sumo sacerdote, perante a liderança que prendeu, que condenou Jesus. Como que será que ficou o coração de Pedro e João durante toda aquela noite? E nós vamos perceber que existe uma verdade muito interessante aqui, e Lucas ele é muito intencional quando ele mostra isso. Agora vamos pensar sobre essa característica de testemunhas. Todos nós sabemos o que é ser uma testemunha. Testemunha, ela vai falar daquilo que ela viu, testificou ou ela sabe, né? Vou dar um exemplo. A testemunha, por exemplo, em um acidente, uma testemunha em um assalto, ela vai falar daquilo que ela ouviu ou ela sabe. Mas normalmente essas testemunhas, em situações assim, elas sempre se deparam com outras pessoas concordando com ela e aceitando o testemunho dela, inclusive as autoridades que vão ouvir. Só que quando nós falamos de testemunhas de Cristo, em um mundo que está em trevas, nós estamos falando não apenas de desafios, nós não estamos falando apenas de desconfortos, nós estamos falando de oposições. Ser testemunhas de Cristo nas trevas é ser testemunhas da luz nas trevas. Jesus disse, o julgamento é este, 2 pontos. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem disse isso foi João capítulo 3, 19. Agora vamos parar um pouco, é uma narrativa, então precisamos olhar para a história. Cerca de 3 meses atrás deste acontecimento, João, que era conhecido da família do sumo sacerdote, quando ele vê que Jesus Cristo, ele é preso ali no Getsêmani, e ele está sendo levado para ser julgado, João, ele é conhecido da família, então João entra para o pátio, os portões se fecham, mas João, como era conhecido, João ele traz Pedro com ele. João entra no pátio, Pedro entra no pátio, estava muito frio naquela noite, e enquanto João ele se aproxima para tentar ver o que estava acontecendo naquele julgamento de Jesus, Pedro ele se aproxima de uma fogueira. Mas logo quando Pedro entra, essa é a dificuldade de quem gosta de tomar frente de tudo, né?
logo quando João chama Pedro para entrar, a mulher responsável ali, ela reconhece Pedro. E ela diz: você também estava com ele. E Pedro já, não. E eu acho que com medo, Pedro vai para aquela fogueira fatídica, que nega, naquela fogueira ele nega a Jesus. Agora olha que interessante, Pedro e João estavam há 3 meses atrás neste ambiente, Pedro negando Jesus 3 vezes, e agora Deus, a providência de Deus, coloca Pedro e João perante as mesmas autoridades. Lá atrás nós temos um João escondido, e nós temos um Pedro negando. A graça de Deus pega Pedro e pega João. O perdão de Deus já desconsiderou Pedro da fogueira, e a graça de Deus considerou João como apto para estar junto, e separam esses para serem presos, para estarem perante as mesmas autoridades que condenaram. Dá para imaginar como que provavelmente poderia estar o coração naquela noite? Mas vamos deixar isso para os próximos sermões. Vamos perceber que Pedro e João, principalmente Pedro, ele está tão cheio do Espírito Santo que o que ele tem e o que ele mais tem é ousadia para testemunhar de Cristo. Porque agora não é mais o Pedro sozinho, agora não é mais o João sozinho, é o Pedro revestido de poder, é o João revestido de poder, para dar testemunho daquele que tem todo o poder, Cristo Jesus, perante aqueles que acreditam que tem o poder e não tem, as autoridades dos homens. E eu gostaria de deixar um detalhe aqui para os irmãos. A Bíblia fala que quando as autoridades chegam, eles estão, na minha versão Ara, eles estão ressentidos. Eu não sei qual a sua versão, mas a melhor tradução seria que eles estavam perturbados. Eles estavam incomodados com Pedro e João falando de Jesus Cristo e pregando que em Jesus há a ressurreição de mortos. Por isso que quem aparece? Os saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos. Agora eles estão junto com os fariseus. Eles brigavam. É interessante isso, mas preste atenção. Ser testemunha de Jesus no cenáculo da ceia não foi desafiador. Não é desafiador. Ser testemunha de Jesus na comunhão do Getsêmani não é desafiador. Ser testemunha de Jesus na multiplicação dos pães não tem nada desafiador, tem até um glamour. Agora, ser testemunha de Jesus perante as autoridades, perante o sinédrio, isso foi desafiador e opositor. E agora eu gostaria de destacar, meus irmãos, uma possibilidade. Porque foi a partir dessa possibilidade que o Senhor despertou o meu coração para esse texto. Nós nos deparamos, meus irmãos, com uma possível realidade. Nosso testemunho, ele pode ser levado perante as situações e pessoas que foram nossos piores temores ou causa de desconforto. O Senhor pode nos levar a testemunharmos perante os nossos temores antigos. O Senhor pode nos levar a testemunharmos de Cristo perante situações e pessoas que, no passado, causaram desconforto, que naturalmente nós não chegaríamos até essas pessoas ou nessas situações para testemunharmos de Cristo Jesus. Agora, quando nós olhamos para isso, a gente pensa, quem colocou João, Pedro e João para ser testemunhas perante esses homens? Eles mesmos? Não. A providência de Deus, com certeza. Mas seria inevitável. Seria inevitável eles não estarem perante as autoridades para dar testemunho, porque eles estavam pregando de Cristo. Eles estavam testemunhando de Cristo.
E o que eu quero afirmar com isso, meus irmãos, é que a nossa caminhada com Deus, se nós estamos caminhando com Deus, se nós estamos caminhando com o Senhor, se nós estamos andando com Jesus, testemunhando de Jesus, o Senhor poderá nos colocar frente a frente com esses antigos temores, situações ou pessoas que antes nós evitaríamos. E isso acontecerá para que apenas uma coisa fique em evidência: o nosso testemunho de Cristo. Estes homens não são aqueles que nós pensávamos. Esses homens, a forma como eles falam, a forma como eles agem, mostra que eles andaram com Jesus. Testemunhar nesses ambientes desafiadores exige de nós, os discípulos, dependência e confiança no Espírito Santo. Dependência e confiança no Espírito Santo. Então eu quero reforçar duas verdades importantes que esse texto nos ensina. Primeira verdade, meus irmãos: o Espírito Santo é a capacitação para o nosso testemunho. Aonde o Senhor nos colocar, é o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Segunda verdade: o Espírito Santo, ele sempre testemunha sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre testemunha sobre Jesus. Então o nosso testemunho não é sobre nós. O nosso testemunho não é sobre a nossa experiência. A gente costuma falar da nossa experiência. O nosso testemunho não é da nossa experiência. O nosso testemunho não é sobre a nossa igreja. O nosso testemunho não é sobre o meu pastor. O meu testemunho é sobre Jesus Cristo. Porque se é no poder do Espírito Santo, o Espírito Santo testemunha de Cristo. Por isso que muitas vezes o nosso testemunho, ele não é feito com ousadia, porque nós estamos buscando argumentos para falar a partir de nós mesmos. Nós procuramos exemplos para dar a partir de nós mesmos. Nós falamos muitas vezes da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja bíblica. A nossa igreja é uma igreja boa. O nosso pastor, ele é bíblico. Não é sobre o pastor, não é sobre a igreja. Nós não estamos para divulgar a igreja. Nós não estamos para fazer essa igreja conhecida. Nós estamos para fazer o nome de Cristo conhecido. Porque fazer o nome dessa igreja conhecida é fácil, é só ir para a internet. É só ir para a internet. Com boas ferramentas. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para dar testemunho de Cristo. De Cristo. E quando nós temos isso em mente e cremos que fomos capacitados pelo Espírito Santo, o temor, ele dá lugar à ousadia. A mesma ousadia que Paulo falou para Timóteo antes de morrer. Paulo estando preso, Paulo disse: Timóteo, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de amor. Se o Senhor nos permitir, no próximo domingo, nós vamos observar algumas nuances práticas dessa realidade. Mas eu gostaria de destacar, caminhando para o fim, duas observações finais, que também são práticas. A primeira observação é que quando o Senhor chama alguém para ser sua testemunha, nisso ele também é pessoal. Quando o Senhor chama alguém para ser sua testemunha, nisso ele também é pessoal. O Senhor separa aqueles para estar, ou para estarem exatamente onde eles estão. Eu não creio apenas na soberania de Deus. Eu creio que a providência de Deus, ela está fundamentada na soberania de Deus. Então a providência de Deus separou Pedro e João para serem testemunhas perante as autoridades. Os puritanos, eles foram separados por Deus para testemunhar na época deles, no cenário político e religioso de suas épocas. George Miller
tinha 27 anos, como quando Hudson Taylor nasceu. George Miller, um alemão, que desenvolveu seu ministério na Inglaterra. Hudson Taylor, um inglês, que desenvolveu seu ministério na China. 2 homens, separados por Deus para darem testemunho de Cristo, em suas épocas, em seus contextos, diante dos seus desafios, assim como eu e você, estamos exatamente no tempo que deveríamos estar. Estamos exatamente onde deveríamos estar. Diante das pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós, exatamente para testemunharmos de Cristo Jesus, com oportunidades e desafios de nossa época para esse testemunho. Aí nós temos uma outra observação muito importante que essa narrativa nos ensina. Meus irmãos, quando o Senhor Ele chama alguém para ser sua testemunha, todo o cenário já está previsto pelo Senhor. Todo o cenário já está previsto pelo Senhor. Falando diretamente aos seus apóstolos, aos seus discípulos, veja o que Jesus disse. Jesus menciona 2 acontecimentos de Atos, registrados em Atos 4 e em Atos 24. 2 acontecimentos. Eu vou ler para os irmãos o que Jesus disse aos apóstolos e vocês vão identificar. Jesus disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sabe como que eles vão sair de um testemunho como esse? Açoitados. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho. Atos 4. A eles e aos gentios, autoridades gentílicas. Atos 24. Paulo perante Félix, as autoridades romanas. E Jesus disse assim: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem vos fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. João registrou o porquê isso acontece. Jesus disse: isso farão porque não conhece o Pai e nem a mim. João capítulo 16 e 2. Eles não farão isso porque eles odeiam você, porque você é chato, você é ruim. Eles farão isso porque eles não conhecem o Pai e não conhecem a Jesus. Por isso que nós sofremos oposições quando testemunhamos de nossa fé. Agora veja que interessante. A palavra grega que Lucas ele escolhe para falar dessas testemunhas, que João também, Mateus ele mostra, e João também fala, ele usa a mesma palavra, é a palavra grega martíris, de onde vem a nossa palavra mártires, aqueles que morrem pela sua fé. Meus irmãos que estão aqui, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos irmãos em muitos lugares do mundo estão experimentando exatamente isso. Pessoas, e eu conheci um que mora aqui perto, que falou que desde o dia que ele se converteu, que ele reconheceu Jesus como Salvador, ele foi proibido de ver o pai e o irmão. O pai morreu, ele não pôde ir no enterro. O irmão morreu, ele não pôde ir no enterro, porque a família era muito católica. E desde o dia que ele disse que ele reconheceu Jesus Cristo como Salvador e se tornou evangélico, ele foi proibido e foi dito que ele morreu para a família.
aqui, Pindamonhangaba. Muitas pessoas no mundo, irmãos nossos, não podem ter contatos mais com familiares, sabe por quê? Por causa da fé. O Senhor sempre deixou claro, queridos, claro, que nós somos ovelhas e estaremos como suas testemunhas entre os lobos. Esta linguagem, ela é muito didática e muito profunda, porque enviar ovelhas para os lobos é assassinato, é matar as ovelhas. Se eu sou dono das ovelhas, se eu sou pastor e eu encaminho as minhas ovelhas para o meio dos lobos, eu estou dando para elas, para esses lobos, o alimento. Isso é para mostrar que as ovelhas de Cristo são colocadas entre os lobos para ficar em evidência que elas estão ali e são preservadas entre os lobos, porque elas não estão na força delas, mas elas estão ali no poder de Deus e preservadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E deixa eu afirmar algumas coisas para você. Os lobos estão em seu ambiente de trabalho. Eles não sabem que são lobos. Você só verá o dente quando você começar a testemunhar de Cristo. Você verá os dentes dos lobos. Os lobos estão em seu ambiente familiar, você sabia? Os lobos estão em seu ambiente familiar. Está tudo tranquilo porque você talvez não tenha se posicionado com veemência para testemunhar de Cristo. Faça isso. E talvez você comece a perceber o rosnado dos lobos. Os lobos estão em lugares comuns. Os lobos estavam no templo. E nós somos ovelhas do Senhor. Somos frágeis? Sim, muito frágeis. Porém, o que nos mantém, nos preserva, é o poder do Espírito Santo que Deus nos confiou e nos deu. Então não devemos temer. Os lobos não podem devorar as ovelhas, que são testemunhas de Jesus, por um único motivo. Essas ovelhas, elas são de Jesus. E sendo dele, sempre estarão seguras. Agora preste atenção, mesmo que morram. Mesmo que morram. No mesmo texto longo que eu li, Jesus falando, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Jesus, ele disse assim, não temam os que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Não podem matar a alma. Temam aquele que tem poder para fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. E quem é esse? Deus. Não temam os lobos, não temam os rosnados. Não temam por causa do cheiro da carniça que sai de suas bocas podres. Não temam o tamanho dos lobos. Temam aquele que tem poder para matar o lobo e lançá-lo no inferno. Porque quando nós começamos a temer a Deus e a não temer os lobos, nós amamos os lobos. Porque nós temos certeza que Deus, ele é poderoso para transformar esses lobos em suas ovelhas, mansas, humildes. Por fim, queridos, a maioria de nós, nunca passará por desafios em relação ao testemunho, como Pedro passou, como João passou, como Paulo passou, e tantos outros irmãos passaram, em muitos lugares do mundo, em muitas épocas. Talvez nós nunca passemos
por esses desafios, mas que isso não aconteça porque a oposição, ela está sendo pequena, ela não está sendo grande. Porque nós devemos acreditar e crer que a oposição sempre será grande. Qual é o problema? O problema, muitas vezes, está naquilo que nós cremos em relação ao nosso testemunho. E aí o nosso testemunho, ele não se torna ousado, eficaz, e não provocará os lobos. Então, muitas vezes, nós não sofremos oposição, não é porque a oposição não seja grande. Nós não sofremos oposição, é porque a nossa fé não é ousada. Porque nós tememos mais homens do que a Deus. Nós tememos mais as autoridades de Israel do que a Deus. Nós tememos mais o nosso patrão. Nós tememos mais os nossos familiares, os nossos amigos. O que eles vão pensar de mim? Que pensem o que quiser. Nós somos testemunhas de Cristo. E o que eles precisam é de Jesus Cristo. Assim como nós precisávamos. Eu já contei esse testemunho para os irmãos, mas é algo que sempre me marca quando eu me aproximo de textos como esse. Sempre orei pela conversão, e oro ainda pela conversão do meu sogro. Em toda essa caminhada minha, na família, Deus me deu uma oportunidade apenas, em que eu pude ficar 2 horas conversando com ele sobre a fé. E eu fiquei 2 horas tentando vencer os argumentos, tentando provar que todas as filosofias e conhecimentos não se comparam com o conhecimento bíblico. E logo depois que isso aconteceu, eu pedi perdão a Deus, porque eu venci o argumento, mas eu não falei do Evangelho. O poder de Deus não está no meu argumento, o poder de Deus está no Evangelho. E eu peço para que Deus me dê a oportunidade novamente de ter esse momento. Porque quando Deus me der, não vai sair nada dos meus lábios senão Jesus Cristo. Senão Jesus Cristo. É sobre Ele. Não é sobre vem à minha igreja, porque a minha igreja é boa. Não é sobre vem à minha igreja porque tem um cântico bonito. Não é sobre vem à minha igreja porque o meu pastor prega a Bíblia. Não é sobre isso. É sobre leve o Cristo da igreja para Ele, antes de trazê-lo para a igreja de Cristo. Com o seu testemunho, com a sua ousadia, com a sua fé. Lembrando que a igreja, ela é uma agência de testemunho, nem sempre de resultados esperados. Nós não fomos chamados para os resultados, nós somos chamados para testemunhar. Mas nós podemos, meus irmãos, ter certeza, plena certeza, que o Espírito Santo que nos selou para a vida eterna, Ele é o nosso Consolador. E sendo o nosso Consolador, sendo o Espírito da verdade, é Ele quem nos capacita para testemunharmos de Cristo. João capítulo 15, versículo 26, Jesus disse aos seus apóstolos: quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. De mim. E vós também testemunhareis, porque ele estará com vocês, desde o princípio, assim como ele está. O Espírito da verdade que o Pai enviará, que é o Consolador, Ele dará testemunho de mim, e assim vocês também darão testemunho, porque Ele está em vocês. Percebem, meus irmãos? O nosso temor em testemunhar de Cristo está fundamentado em homens, não no poder do Espírito Santo. Não no poder do Espírito Santo. E eu quero afirmar uma verdade a partir de mim. Mas eu percebo. Muitos de nós sabemos
o que nós devemos fazer. Mas nem sempre nós sabemos o porquê nós não desejamos o que devemos fazer. Muitos de nós sabemos que nós devemos ser testemunhas de Cristo. Mas nós nem sempre sabemos o porquê nós não estamos desejando de ser testemunhas de Cristo. Isso tem a ver com os nossos temores. Fique na sua cabeça, na sua mente, essa noite que Pedro e João passaram no cárcere, antes de serem levados para as autoridades para testemunhar. Imaginem um Pedro e João, não como Pedro e João de 3 meses atrás. Imagine agora um Pedro e João sendo consolados pelo Espírito da verdade e repletos de ousadia, desejosos de falar de Jesus Cristo. A minha oração, meus irmãos, pela minha vida e pelas nossas vidas, é que pelo Espírito Santo de Deus, nos atentemos mais quanto às oportunidades que Deus tem nos dado para testemunharmos de Cristo em nossos ambientes ordinários. Que o Espírito Santo nos faça perceber essas oportunidades, porque elas estão presentes o tempo todo. E nós não podemos perder a oportunidade de falar com o Senhor. Eu não tive muito tempo, mas o tempo que você teve e você falou de Cristo, Deus usa o conteúdo, aquilo que você falou, para produzir algo que você não pode imaginar. E que isso, meus irmãos, não seja uma lembrança em alguns momentos. Eu me lembrei que eu tenho que testemunhar de Cristo. Que isso não seja uma lembrança, mas que isso seja um estilo de vida coerente com o nosso chamado de testemunharmos de Cristo Jesus. Talvez você precise começar a dar testemunho de Cristo para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para o seu chefe, que vai falar amanhã sobre o resultado do jogo, do fim dos campeonatos. Estava conversando com um irmão hoje, que está envolvido num momento que é comum nas forças militares, nesse momento do ano, que são os acampamentos. E ele estava falando para mim da tristeza de se deparar com um momento que deveria ser comum, normal, com 2 jovens tentando suicídio. Na minha época, que eu creio que era um pouco mais apertado a situação, não tinha isso. Cresce o número de psicólogos, de terapeutas, mas a situação ela está cada vez pior. As pessoas estão piores. Nunca se tomou tanto psicóticos, medicamentos, que tentam livrar a pessoa muitas vezes da sua realidade. E nunca tivemos tantos suicídios tão próximo de nós. Sabe por quê? Porque as pessoas estão desesperadas. Os jovens estão crescendo sem maturidade alguma, emocionalmente totalmente perdidos. As pessoas que estão próximas a você podem estar desesperadas. Elas não vão falar. E elas estão desesperadas, sem saber o que fazer, tomando direções que elas não sabem. Sabe o que elas estão precisando? Cristo. E não venha com esse pensamento de que Cristo ele é do tamanho do vazio do coração dela. Não diminua Cristo ao tamanho do vazio do coração dela. Esse é um jargão evangélico. Cristo é exatamente do tamanho do vazio que você tem no seu coração. Não diminua Cristo. O vazio do coração das pessoas está intimamente ligado a uma realidade bíblica.
são inimigos de Deus. Por isso que o ministério do Evangelho, a pregação do Evangelho é: reconciliem-se com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que os homens precisam é serem reconciliados com Deus. E somente por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, os homens podem ser reconciliados por Deus. Por isso, meus irmãos, nós não podemos perder tempo falando de pessoas, falando de igrejas, de comunidades, falando de... Não. Precisamos dar testemunho de Cristo. Cristo. Jesus Cristo. Morto pelos nossos pecados, ressuscitado no terceiro dia, e prestes a voltar para buscar os que creem. O inferno é real. O inferno é real. Se você está aqui nesta noite e você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, existe, como Jonathan Edwards pregou, existe um abismo debaixo dos seus pés, como uma casca de ovo que a qualquer momento vai abrir e irá consumir você. O inferno é real. E o inferno é um lugar em que Deus separou para a condenação de todo aquele que permanece rebelde ao Filho. João 3,36. Mas existe uma outra realidade, o amor de Deus em Cristo Jesus. A maior prova do amor de Deus foi ter enviado o seu Filho para morrer por todo aquele que crer. Então você tem a oportunidade mais uma vez, de se render a Jesus Cristo e reconhecer que você é pecador, rebelde, obstinado, e carece da graça de Deus, do agir do Senhor, e você precisa se arrepender dos seus pecados, e olhar para Jesus Cristo, crendo que Ele é a maior manifestação do amor de Deus pelos homens, e crer nele, e receber todas as bem-aventuranças da vida em Cristo Jesus. Mesmo que você seja um filho de um crente, mesmo que você seja alguém que é membro de uma igreja qualquer, ou até dessa igreja, você tem que ter convicção que se você morrer agora, você estará com Cristo Jesus. Se você não a tem, é porque o Espírito Santo talvez não esteja habitando em você, e você ainda está condenado em seus pecados. E eu falo isso com muito amor por você, apesar da minha veemência, porque esta é uma mensagem séria. Não dá para deixar para depois. Aproveite o dia que se chama hoje e se renda a Jesus Cristo. Saia deste ambiente quebrantado pelo poder de Cristo, humilhado, mas exaltado. Exaltado como alguém que agora está em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Eu convido os irmãos a orarem comigo.